Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre 5 características que apenas pessoas inteligentes possuem. Afinal, para que alguém tenha uma mentalidade e comportamento mais desenvolvido, precisa se diferenciar em certas características, senão ele é apenas mais do mesmo. Logo, quer saber agora quais são esses detalhes que, por mais que sejam simples, fazem toda a diferença para que você evolua como pessoa? Então vamos ao que interessa. Não se prende a uma opinião do passado. Se durante a evolução de suas ideias perceberem que estavam errados em tais pensamentos, os indivíduos inteligentes corrigem a si mesmos e não sentem medo e nem vergonha de admitirem que antes estavam errados. Afinal, quem é esperto sabe que no momento que se desprender desse pensamento errôneo, irá aperfeiçoar a sua mente, tornando-a mais exata, mais precisa. Outro ponto é que quanto antes observar que aquilo que pensava e concordava era na verdade algo sem lógica, menos prejuízos terá. Isso porque ele não quer sair por aí errando em seus argumentos e posições. O inteligente não quer escolher a direção errada e depois ser teimoso a ponto de não voltar atrás. E sim, ele sabe que muitos irão julgá-lo por essa mudança de opinião. Ele sabe que alguns tentarão provocá-lo por agora se contradizer. Onde já se viu pensar o oposto do que pensava antes? Bom, o inteligente não deixa que esse tipo de frase o atinja, já que ele se sente feliz de enxergar que agora é mais racional do que antes, a ponto de compreender e pensar na verdade e se livrar da ilusão. O fracasso de uma conquista não determina sua capacidade. Muitos se olharão no espelho depois de uma derrota e definirão a si mesmos somente se baseando nesse evento negativo de suas vidas. O tolo se esquecerá de todos os acertos que teve e só se lembrará desse deslize que cometeu. Ele só dará importância para essa atrocidade que cometeu, seja com outra pessoa ou com ele mesmo. Talvez uma falta de atenção, um descontrole emocional, uma ofensa. Ele se culpará tanto que até criará traumas. E provavelmente nunca mais será o mesmo. No fim das contas, ele realmente terá desperdiçado capacidade ao acreditar que não é tão capaz. No entanto, o inteligente não age do mesmo modo. Pelo contrário, mesmo que algo não esteja dando tão certo ou a tentativa tenha se transformado em um completo fracasso, ele mantém a calma e os olhos atentos e apenas procura uma saída ou uma nova oportunidade. Porque ele sabe que se errou naquele instante, se ele foi o culpado pela derrota, então estudará o seu comportamento e achará a falha para corrigi-la. E se perceber que não houve falha da sua parte, entenderá que a derrota foi por conta do acaso e que certamente mantendo o mesmo desempenho ou até se aperfeiçoando um pouco mais com treinos, terá sucesso na próxima tentativa. Ou seja, ele jamais se determina pelo que não alcançou, ele apenas se empenha para conseguir na próxima. Está preparado para fazer qualquer coisa sozinho. Quem tem um pouquinho de noção sabe que a maioria das pessoas tem medo do diferente. Se elas já estão anos em uma rotina, mal pensam em viajar para um lugar novo ou simplesmente conhecer um novo restaurante, mesmo que esse lugar seja melhor daquele que ela frequenta atualmente. Ou seja, há milhares de pessoas por aí que não aceitam experiências e situações novas, porque se tornaram escravas do conforto. Elas só fazem o que fazem todos os dias não porque só gostam dessas tarefas, mas porque sentem medo de que algo dê errado se tentarem algo novo. Por consequência desse comportamento, abrem mão de metade das suas vidas, pois metade de uma vida é a surpresa, é a novidade. E se elas não possuem isso, então não estão vivendo direito. Logo, eu falei isso tudo só para dizer que quem é inteligente entende que em qualquer momento da sua vida, ele tem que estar preparado para estar sozinho, simplesmente caminhar sem ninguém ao seu lado. Pois ele sabe que há uma grande chance de um determinado instante, aqueles que estão ao seu redor não aceitarem uma mudança. E é nesse momento que o inteligente segue essa mudança sozinho. Porque ele não permite que o medo dos outros limite o seu percurso. Não brigam por algo que não trará resultado nenhum. Uma briga, seja competitiva ou emocional, se for apenas para provar quem está mais certo ou quem é mais e quem é menos, é simplesmente uma briga inútil. Afinal, não importa quem seja o mais forte, não importa se em um término o casal brigue para saber quem tinha mais razão e quem estragou a relação. Esse tipo de discussão e intriga não leva a lugar algum. Aliás, nem mesmo quando se trata dessas competições para provar quem é mais talentoso ou quem é melhor.
Se fosse uma competição de produtividade de quem tem a melhor ideia para resolver um problema ou de quem criou um planejamento que mais ajudará aqueles que estão mais necessitados, aí sim seria algo decente. Agora, você brigar só para provar que a sua opinião é a certa? Qual é? No relacionamento é a mesma coisa. Do que adianta brigar para saber quem é o mais culpado e o mais desrespeitoso, se ambos falharam com eles mesmos? Em um término, ambos possuem uma culpa, e mesmo que fulano tenha sido tão desrespeitoso com você, então por que demorou tanto para terminar? Logo, não adianta brigar, reclamar e nem competir para ver quem é o bonzão, pois esse tipo de briga não leva a lugar nenhum. Não é nada a não ser nada. O que importa realmente é o tipo de briga que leve ambos para algum lugar, ou uma briga que traga benefícios para várias pessoas. Uma luta por princípios pode ser inclusive uma briga interna, em que você luta contra você. E a melhor versão sai vencedora. Isso sim é o tipo de coisa que vale a pena gastar energia. Buscam o equilíbrio para tudo, nunca exageram. Uma coisa é fato, e esse tipo de informação salva uma vida se a pessoa entender a base do ensinamento. Nada em exagero será bom. Sério, você pode pensar em qualquer exemplo, mas se pensar um pouquinho mais, já encontrará os prejuízos. Afinal, pense na água. Ela é extremamente responsável por toda a vida na Terra. Sem a água, não há seres vivos. Porém, se você regar uma planta muitas vezes, ela morrerá. E se você mesmo ingerir muita água em um curto espaço de tempo, terá sérios problemas. Ou seja, se nem a água, um dos princípios da vida, em exagero é bom, então o que em exagero seria bom? É um pensamento bem simples. Por isso, quem é inteligente organiza o seu dia e os seus planejamentos mensais e anuais de maneira equilibrada. Ele sabe que precisa viajar, se distrair e se divertir durante as suas obrigações, mas nada em exagero. E o mesmo inclui o trabalho e os estudos, até as atividades físicas. Não importa o quanto ele precisa se desenvolver, ele faz o que tem que fazer no dia. E não ultrapassa esse limite, até porque entende que se ultrapassar, pode ter sérios problemas de estresse e até lesões corporais. Doenças a longo prazo, inclusive. Então, se alguém, ou você mesmo, afirma que é inteligente, precisa provar isso com uma vida equilibrada. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.